É um prazer tê-lo conosco aqui no canal. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É. Se não aceitasse também, me falar mal, então... Já começaste assim? Não estou a dar entrevista, você Você é meu sabe. irmão. Claro, o teu pedido é uma ordem, mano. O teu pedido é uma ordem. Eu não estou a dar entrevistas, tenho muito trabalho, não por arrogância, tenho muito trabalho pela frente. E nós que trabalhamos no desporto, na segurança, nós não temos finais de semana, não temos feriados. Então o trabalho é 24/7. Tem dias que nós trabalhamos 4 dias consecutivos, dormimos 2 horas em cada um desses dias. 2 horas de sono, 2 horas de sono. E se você dá conta, ainda tem um sono, mano. Yeah. Todos os olhos pesados. Todos de ontem a fazer escolta. Yeah. Até agora ainda estou acordado. Estou a ver os olhos pesados. Mas é você que pediu, mano. Teu pedido é uma ordem, então tive que cá estar. Não, todas as vezes que eu dou um sinal, respondes positivamente. Tem que Nós ser. agradecemos pelo carinho. Você é um brado, man. Nós estamos juntos desde o tempo do pão com óleo. Exatamente. Nenhum de nós tinha nome. Exatamente. Nenhum de nós tinha nome. Isso é verdade. Então, o teu canal tem nome, Yeah. um gajo agora tem nome. Yeah. Então, se liga, vem a correr. Yeah. Quando nos encontramos na Cidadela, no estádio da Cidadela, visto o equipamento, eu fui ter contigo, deste-me um abraço, a olhar para o equipamento admirado, a dizer, pô, estás a crescer, mesmo assim. Quer dizer, eu senti um orgulho. Era uma coisa coxita. Senti orgulho da tua parte, tu a te orgulhares pelo meu crescimento. Claro, São poucos que têm esta áurea, este tipo de sentimentos. Uma coisa que nós temos que aprender é o quê? É fazer crescer o negócio uns dos outros. Vocês têm que ser os primeiros a ir assistir os meus eventos. Eu tenho que ser o primeiro a dar cara aos vossos depoimentos, às vossas entrevistas, às vossas reuniões, porque eu sei que eu arrasto o público. Então, uma entrevista minha, o público vem. Então, aí se vais conseguir mais seguidores, mais dinheiro, compras mais equipamentos. Realmente. Em breve também já vou estar no nível de te oferecer equipamentos. Tá. Estamos a trabalhar para isso. Estamos juntos. Não, mas você merece mesmo. Não, eu acredito, porque tu, a quem não conhece o teu passado, sempre foste um jovem congregador, que sempre congregou, tirou jovens da delinquência, congregou o pessoal e sem meios, sem muito recurso na altura, ajudavas os rapazes. Dá matar bicho, almoço, jantar. Não tem lógica você pensar que precisas ser rico para ajudar as pessoas. Não tem lógica, não tem lógica. Se nós tivéssemos que esperar patrocínio, ninguém teria chegado até aqui. Então, fomos com aquilo que a gente tem. Pode contar-nos um pouco sobre a sua infância, onde nasceu e cresceu? Eu nasci num lugar em que não cresci. Eu nasci em Quitesh, Uíge, município de Quitesh. Tem o bairro Ambuila Novo. Tem o Ambuila antigo, tem o Ambuila novo. Coisas que eu aprendi só depois. Sou da província do Uís, município de Quitesh, bairro Ambuila. Mas saio de lá, tinha eu 3 meses de idade. E fomos direito para Luanda. Nós estávamos naquela altura do processo de guerras. Não é? Então haviam constantes ataques. E por ser filho de militares, a nossa casa era suscetível a sofrer ataques por parte do outro grupo, não é? Porque uns atacavam os outros. Exato. E o meu pai achou por bem, por ele ser o chefe da Frente Norte na altura, estava a cargo do comércio interno na província do Uís. E a minha mãe era médica no hospital local. Então pegaram os filhos naquela altura e tiraram todos os filhos para a província de Luanda. No Hoje Ainda, Rua Porto Santos. E ao crescer no Hoje Ainda não vi muita diferença daquilo que se falava de ter guerra no Uís. Porque se tem guerra no Uís, nós fugimos para Luanda. Então por que vivemos num bairro em que tem guerra todos os dias? No Hoje Ainda tinha guerra todos os dias. Era a polícia contra os miliantes, vice-versa. E na rua Tira a Pistola, a polícia não entrava. E a primeira vez que eu vi polícia foi em 1988, e foi o meu irmão, o chefe Dragão. É a pessoa que os gangsters mais temiam na banda. O gajo era mau, mas metia o bairro em ordem. Então cresci aí, depois saímos, fomos para a cidade, entre Vila Alice, Maianga,
E fui crescendo um pouco. Daí eu ter absorvido a realidade total da Angola, a cara e a coroa, não é? Os que um pão significava tudo e um pão significava nada. E eu tive essas duas realidades, essa dualidade de ideias, fizeram-me perceber que nós deveríamos valorizar mais o que alguns desprezavam e esforçar-se mais para sair daquilo que os outros não conseguiam alcançar como algo normal, viam aquilo como um bicho de 7 cabeças para se alcançar, porque eram coisas que só a elite tinha, e eu já estava num lado que também fazia parte da elite. Depois voltava na minha realidade de infância, eu via as coisas a chocarem-se, e como já era um artista marcial, houve necessidade de, em Luanda, criar uma união entre essas duas partes, o gueto e a city. Por isso que o nosso primeiro grupo de rap tinha os do Agenda e o da Maianga, que era o de Barra. Então nós cantávamos as duas realidades. Então, crescer em Luanda foi fixe. Não posso dizer que foi fixe, se foi fixe mais do que alguém que cresce numa outra banda, mas foi a minha maior escola, foi a que eu tive. E ter crescido em 2 municípios com realidades completamente diferentes, em casas de familiares, com familiares que vinham de realidades completamente diferentes, e uma família multirracial, isso fez com que eu percebesse o mundo de forma diferente, visse o mundo de forma diferente, e depois juntando já aquilo que era a minha impressão digital, a minha ideia das coisas, então eu fui dando também aquilo que eu absorvi no mundo, mas foi um crescimento normal, posso considerar hoje normal e positivo. Teve um incentivo especial desde pequeno que direcionou para artes marciais ou para a música? Bem, para a música foi o Dom Avelino, Dom Ave, o meu cota. Ele já não fazia rap, mas já via rap, já via hip hop naquela altura. Ele contava-nos desde Public Enemy, NWA, estás a ver? Ele contava-nos realidades que nós víamos. Esses gajos falam assim dos políticos, falam assim da polícia. Como é que esses gajos conseguem falar tantas verdades assim e não ter consequências? Mas depois começamos a perceber que haviam consequências. Mas eram os salvadores, os Robin Hood, os Jesus Cristos, não é? da população naquela altura. Eram os Messias. E isso incentivou-me muito, porque eu já fazia isso, já lutava pela justiça, não é? Já ia atrás daquilo que eu considerava ser o certo a ser feito, então isso incentivou-me nisto. Agora, o historial das artes marciais foi completamente diferente. O meu cota também contava-me muito sobre o que eram artes marciais, já falar de Wu-Tang Clan, né? Um grupo que fazia tanto rap quanto artes marciais, e isso depois, não é? Isso bem depois. Mas nós já tínhamos um background da família que envolvia a história de artes marciais, de defesa pessoal na família, que era o meu bisavô, que foi o último rei do reino de Mbuila, que é Mwene Ndon Kalombe VI, onde eu descendo, que eu sou o Mwene VII. Então já vemos numa família real, e eu ouvia histórias do meu bisavô irem a aldeias para lutar contra colonos de mãos nuas, e batia todos eles e libertava uma aldeia, libertava outra, que era já daí de Mbuila até ao Kwanza Norte, que são as partes que a minha família tem como reinado. Então eu ouvi essa história, ao crescer eu ouvi essas histórias do herói que ia e de mãos nuas batia todos os colonos e conseguia libertar e puxava mais pessoas para o seu lado. Isso deu-me vontade de querer aprofundar mais sobre o conhecimento das artes marciais, como é que alguém de mãos nuas conseguia, com um punhado de pessoas, e invadiam lugares armados e conseguiam libertar estes mesmos lugares. E resumiu-se naquilo que eram as artes marciais. Então decidi ir atrás das artes marciais. Por saber que a capoeira é uma arte marcial local, eu queria fazer capoeira, mas eu presencio o jiu-jitsu japonês no primeiro dia que eu tive contato com o falecido grão-mestre Paquisse, que foi o meu primeiro mestre. Depois conheci o mestre João, que foi o meu mestre de judo,
E juntei as duas coisas, entre o jiu-jitsu tradicional e o judo, e cresci nas artes marciais, já seguindo a doutrina de que as artes marciais devem ser usadas de forma positiva, que o meu bisavô salvou pessoas através de artes marciais, então eu queria fazer a mesma coisa. Então já tinha essa linhagem determinada, não é? Porque o objetivo era criar uma meta, não uma finalidade. Não é? A meta era aquela para alcançar, mas não era a finalidade. A finalidade seria dar continuidade às artes marciais como ferramenta de salvação à juventude que estivesse perdida. Não é? E a primeira pessoa a ser salva pelas artes marciais fui eu mesmo. Porque nós todos fazíamos a mesma coisa. Nós treinávamos artes marciais para um único objetivo: não ser batidos, não ser assaltados. Então não tinha forma de você conseguir treinar artes marciais e não lutar. Depois de sair da escola, tu eras assaltado. Então precisavas ter domínio de artes marciais para você impedir isso. Acabávamos por lutar e, como crianças, sem muita orientação, acabamos por fazer mais do que simplesmente nos defender. Acabamos por bater pessoas desnecessárias, mas com os pés bem assentos no chão e a base devidamente orientada, devidamente criada e protegida, nós acabamos por voltar sempre ao caminho certo. Tem sangue real dentro de ti, sangue real nas tuas veias. Já pensou em dar sequência do reinado? É o que a minha família quer. É o que a minha família e quer. Qual tem sido a barreira? Eu não posso dizer que seja barreira, mas existem pressupostos legais que nós sabemos que devem ser seguidos. Eu ainda não sentei com o ministro da Cultura, não é que para dar a conhecer. Tenho que sentar primeiro com a minha família, porque o meu tio saiu do UIS e veio ter comigo em Luanda e disse-me que tu és o Dom Lumando, tu és o Moene VII, és o herdeiro legal do trono e precisas sentar com os anciãos para você assumir o trono. Mas para isso eu tinha que deixar o que eu consegui aqui e dar continuidade a cuidar do povo, do nosso clã, lá em Quités. Eu amo a minha terra, eu amo Quités, tanto quando eu descobri certas coisas, entre eles o reinado, a nossa linhagem. Desde miúdo eu sempre disse, eu tenho que lá voltar. Mas só depois de eu ter finalizado a formação, em 2010, é que eu consegui ir para lá e conhecer toda a nossa linhagem, os nossos familiares. Então, depois disso, eu vou precisar sentar, claro, né, já agora, com os familiares. Vou ter que agendar uma reunião com Sua Excelência Ministro da Cultura, dar a conhecer sobre a nossa família e daí nós vermos no que dará. Mas acredito que tenham pessoas que cresceram lá e podem muito bem me substituir e fazer melhor, porque eu cresci fora daí. E a história não foi muito bonita, a finalização do clã não foi muito bonita, porque nós temos histórias que a nossa família não conta publicamente, mas envolveram assassinatos, mortes por parte de quem não sei exatamente. Fazer isso eu teria que destapar algumas cubas, não é? E isso não interessa a ninguém, fazer isso. Eu sinto nos olhos dos meus familiares que eles só querem paz, eles não querem acusar ninguém, não obstante eles saibam quem fez. E, pelo que eu me apercebi, já não fazem parte do mundo dos vivos também. Mas a história está aí, ninguém consegue tapar a história. Não é? Por muito tempo você pode ocultar, mas vai ter sempre alguém que aparece. Ninguém imaginava que o que cresceu em Luanda, sendo o herdeiro legítimo do trono, seria ele, não é? A ser convocado pelos familiares, pelos anciãos, e assumir o trono e dar continuidade ao clã. Mas é uma história linda, é uma história de superação, uma história de salvação, faz parte daquilo que é a libertação do nosso país. Eu gostei de ter ouvido que a minha família descende diretamente dos que libertaram o país, dos que começaram com a revolução que culminou na liberdade de Angola, e a responsabilidade é enorme. Por isso que nós, quando criamos o projeto Crimiseiro, nós decidimos fazer aquilo que a gente chama que é o despertar, não é? Criar uma nova classe de seres humanos, onde você não vai atacar o outro porque tem mais do que você. Você pode ter uma bicicleta, o outro tem um Lamborghini, não vais precisar odiar, não vais precisar invejar, vais trabalhar para ter o teu.
né? Criar uma classe de seres humanos que não vê raça, não vê cor, apenas sabe o que é a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, e escolher fazer o certo, fazer o bem. E assim conseguimos criar um grupo de pessoas que daqui a alguns anos vai conseguir libertar Angola a nível mental, vai criar uma classe que as classes deixem de existir. Em qualquer parte do mundo vão sempre existir, mas pelo menos nós podemos criar aqui um grupo que não vai pensar assim e vai apenas amar o próximo, saber que onde terminam os teus direitos começam do outro, saber a diferença entre a tua vez e a vez do outro, respeitar esse processo. É isso que nós temos feito nesses últimos 14 anos com o projeto Crime Zero. Então, nós passamos isso e foi bom até hoje, tem dado certo até hoje, então pretendemos continuar com isso e parar agora para ir assumir o trono do reino de Mbuila, iria travar e de que maneira o que nós criamos aqui, que já está internacionalizado. Então, esse é algo que eu tenho que sentar e pensar com mais profundidade e aí criar uma resolução em prol não só da minha pessoa, mas também o que é melhor para a minha família. E neste exato momento, tem alguém que está lá a reinar? Sim, o reino está em stand-by. Os sobas têm assumido as aldeias, não é? Os bairros, os municípios, têm feito um bom trabalho, mas o lado do reinado, ninguém permitiu que subisse alguém que não fosse da família real, alguém que tivesse o sangue real da continuidade. E todos os mais velhos não queriam, e sobra o neto direito, que recebeu o nome deles de Mwene, que é o meu nome caseiro, que é um Lumando, né? Dom Lumando. Sou Mwene Lumando e Mbuila. Isso aqui, desde criança, acredito que eles já tinham essa ideia que um dia esse menino poderia assumir. Então deram-me esse título ainda de bebê, quando eu estava a sair do UIS. Criaram-me com garantias de que eu não esquecesse a minha história. Eu tive uma avó que recusava-se a falar português. Ela recusava-se a falar português. Ela dizia: vocês não sabem o que nós sofremos para nós falarmos essa língua. O que nós tivemos que pagar para falar essa língua, para demonizarem a nossa língua, chamarem o Kimbundo, o Kikongo, porque o Kitesh é o lado do Wish que fala tanto Kimbundo quanto Kikongo. Sim. Não é? E ela contou-me histórias que eu assustava. Ela dizia que o neto que quiser falar comigo tem que falar em Kimbundo ou em Kikongo. Aí eu aprendi um pouco Kimbundo que eu sei até hoje, mesmo tendo vivido fora do país. Mas quando eu regressei, eu amava muito a minha avó, que descansa em paz. E os meus pais sempre fizeram questão de, quando tiverem que falar comigo, ou falavam em Kikongo ou em Kimbundo. E o Kimbundo me parecia mais fixe. Então eu dominei o Kimbundo melhor. Eu consigo falar uns 30% de Kimbundo, mas consigo manter um diálogo. E isso serviu para comunicar com a minha mãe, para comunicar com a minha avó. Não obstante os meus pais fossem estudados, mas eles garantiram que as línguas nacionais em minha família não fossem esquecidas. Isso eu tenho a agradecer a eles. E eu conversar até hoje, as melhores histórias que eu tenho da vida foram ditas em Kimbundo pela minha avó. Então, é por aí. Só quem viveu naquela época sabe a importância de falar a língua nacional. Exato. As nossas línguas, que eles chamam de dialeto, de forma pejorativa. Exato. É impossível uma língua própria, como as línguas nacionais, serem dialetos. Eu acredito que o único dialeto que existe em Angola é o Ngoia, que vem desde o Umbundo, Kimbundo e Kikongo, tem essa mistura de 3 línguas e deu um Ngoia. Não, senão todas são línguas próprias. Mesmo o português, que anteriormente era considerado dialeto português por causa da descendência latina, do latim, mas se você controlar nos últimos anos, na última década, houve uma mudança na abordagem da existência ou do princípio do português. Já não se diz que veio do latim. Então o português não é visto como dialeto, é visto como língua própria. Se os portugueses fazem isso, então por que os angolanos não podem fazer? Nós não temos dialetos, nós temos nossas línguas próprias. E Kimbundo, Kikongo, Fiote, Ganguela, Kwanyamba, Ovimbundo, são línguas próprias e são línguas bonitas de se falar. Eu lembro-me que houve uma vez que uma atriz americana, Mia Farrow, veio em Angola e no aeroporto as pessoas estavam à espera dela já com um monte de tradutores de inglês para português. E ela disse que não, eu sei falar Umbundo. Tiveram que chamar alguém das línguas nacionais
que foi para lá para fazer a entrevista. Estás a ver? Yeah. Uma branca loira de olhos azuis a falar a tua língua e você, jornalista que está esperando no aeroporto, não sabes falar nada. Depende de um tradutor. Exatamente. Na tua terra, o estrangeiro está a vir para dar uma entrevista na tua língua, em Umbundo. E o nosso jornalista não sabia falar nem Quimbundo. É profundo. Nada. Não sabia nada. Tiveram que chamar alguém das línguas nacionais. Isso é uma das coisas que, por acaso, temos que elogiar a TPA. Há mais de 20 anos que a TPA não tira as línguas nacionais da grelha. Yeah. Estás a ver? Yeah. Seria bom o Ministério da Educação implementar isso nas escolas, no currículo, porque a TPA faz o seu papel. Tem noticiários em línguas nacionais e nos jornais matinais tem as notícias em línguas nacionais, em todas as nossas línguas nacionais. Isso faz com que as pessoas fora da capital consigam perceber a notícia com propriedade. Por quê? Porque sempre que você traduz algo, perde algo. Porque tem que traduzir a lógica daquela língua, a lógica daquela realidade. Então você precisa urgentemente conseguir falar as tuas línguas para contar a história na tua língua, sem ser alterada. Nós devíamos pensar nisso.